Olá, alunos. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Seja lá qual for a hora que você esteja acompanhando essa aula. Eu sou o professor Edno e hoje a nossa aula vai ser sobre plano inclinado e algumas aplicações. Bem, vamos ver o que será visto hoje na nossa aula, né? Primeiro, uma questão provocativa para dar uma motivação inicial na aula, né? Sobre se é mais fácil subir uma escada ou uma rampa. Depois vamos revisar a segunda lei de Newton. Vamos ver também plano inclinado com e sem atrito e o plano inclinado e a acessibilidade, ou seja, o plano inclinado é, com uma aplicação do cotidiano, só que na acessibilidade. Então vamos começar com a pergunta provocativa, né, para dar uma refletida também. Subir a rampa ou a escada? O que é melhor? Se vocês observarem aí no canto direito da tela, nós temos uma rampa, né, dando acesso a um estabelecimento e do lado dela uma escada. Intuitivamente, a gente pode pensar que subir uma escada pode ser um pouco mais cansativo do que subir uma rampa. Isso faz todo sentido, porque quando a gente sobe uma escada, a gente necessita realizar uma força um pouco maior que o peso do nosso corpo. Já no caso da rampa, quando a gente sobe essa rampa, a gente realiza uma força um pouco menor do que o peso do nosso corpo. Já já a gente vai ver melhor isso. E, além disso, intuitivamente também passa pela nossa cabeça, né, que assim que a gente sobe uma escada, por exemplo, uma escada de 20 degraus, é um pouco mais cansativo do que subir uma rampa de 2 metros, né? Uma rampa de 2 metros equivale a uma escada de 20 degraus. Então, seria mais cansativo subir uma escada de 20 degraus do que uma rampa de 2 metros de altura, né? E, inclusive, até porque a rampa ela foi projetada justamente para poder facilitar, né, o movimento tanto de pessoas quanto de objetos também, né? E a gente vai poder acompanhar isso melhor também daqui para frente. A gente agora tem um exemplo, novamente essa pergunta, né, sobre essa questão para refletir, né, se subir a rampa ou a escada, o que é melhor? Bem, no nosso canto direito a gente tem um esquema, né, que representa, pode ser uma caixa de madeira ou pode ser uma mala cheia de roupas, né? No primeira imagem, a gente pode imaginar uma pessoa levantando essa caixa do solo e carregando ela até a escada, né? Aqui o primeiro degrauzinho. E assim por diante, né? Até o próximo degrau, assim por diante. E nessa outra imagem aqui, a gente pode representar uma pessoa empurrando essa caixa ou essa mala até esse degrauzinho aqui, até essa parte que está um pouco mais alta, né? O que seria mais fácil? Você levantar essa caixa até esse outro degrau ou você apenas empurrar essa caixa até a parte de cima? Bem, novamente, quando a gente sobe uma escada, a gente necessita realizar uma força maior que o peso do nosso corpo. Porém, quando a gente desliza um objeto, a gente sobe uma rampa, a gente realiza, nesse caso, uma força maior do que uma das componentes do nosso corpo. Agora, ainda nessa aula, mais para frente, você vai ver o que significa componentes, né? O que é componente do nosso corpo. Adiantando, componentes são partes, né? Então, quando você sobe uma rampa ou algum objeto sobe uma rampa, é realizada uma força de uma parte do corpo ou do nosso corpo. Bom, para a gente entrar em planos inclinados, a gente precisa revisar a segunda lei de Newton, né, que ela é chamada também de princípio fundamental da dinâmica. Novamente aqui no nosso canto direito, nós temos dois exemplos, né? Nós temos um carrinho de supermercado, a gente pode chamar de carrinho 1, né, que ele inicialmente está vazio,
E tem o carrinho 2, que inicialmente ele está cheio de mantimentos, né? Foi realizada uma compra e encheram o carrinho. A questão é a seguinte, é, o carrinho cheio, ele necessita mais esforço para ser empurrado do que o carrinho vazio. Isso faz sentido, porque toda vez que a gente precisa deslocar alguma coisa que seja muito pesada, ela vai precisar de um esforço um pouco maior do que se ela estivesse vazia, né? Como é o caso do carrinho do supermercado. Ou seja, é mais fácil você movimentar o carrinho quando ele está vazio do que quando ele estiver cheio. E o carrinho vazio pode correr mais facilmente do que o carrinho cheio, justamente por causa que a massa, né, do carrinho maior, do carrinho cheio, ela é maior do que o carrinho vazio. Isso faz todo sentido na segunda lei de Newton, né? Porque quanto maior a massa de um corpo, menor será a sua aceleração. E, de maneira igual, quanto menor a massa de um corpo, maior será a sua aceleração. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a aceleração e massa são inversamente proporcionais. Maior a aceleração, menor a massa. Se maior a massa, menor a aceleração. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Quanto maior a aceleração, menor a massa. E quanto maior a massa, menor a aceleração. E nesse outro exemplo aqui, conforme maior a força é aplicada num certo objeto, no caso a gente pode considerar o carrinho de supermercado, maior também vai ser a aceleração. Nesse segundo caso aqui, independe da massa, tá? Aqui não depende da massa. E também, perdão, quanto menor a aceleração, menor vai ser a força. Então, esses são uma das condições para que valha a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, certo? Ela nada mais é do que a força resultante, né, o conjunto de forças, a soma das forças aplicadas em um certo objeto, um certo corpo, é igual ao produto da massa pela aceleração. Revisando, né, então a gente sabe que força é diretamente proporcional à aceleração e a massa ela é inversamente proporcional à aceleração. Tudo bem? Então essa é a segunda lei de Newton. E ela vai ser, como eu disse, muito importante para o conceito que a gente vai ver hoje de planos inclinados. Bem, primeiro caso que a gente vai ver é o caso do plano inclinado sem atrito, tá? Então a gente tem um esqueminha aqui, ó. Essa barrinha representa o solo, né, o chão que a gente pisa, e essa outra parte inclinada representa uma rampinha, né? Representa o nosso plano que está inclinado. Ele está inclinado com um certo ângulo θ aqui, tudo bem? E apoiado nessa rampa, temos um bloquinho. Pode ser considerado um objeto também, tudo bem? E a gente sabe que a gente pode determinar as forças que estão atuando sobre esse bloco ou sobre esse objeto, tudo bem? A gente sabe também, antes de entrar nessa parte, que como a gente está considerando um caso sem atrito, então esse objeto ele está livre para se deslocar, né? No caso aqui da direita para a esquerda, né? Por causa da inclinação desse plano inclinado, tudo bem? Então ele está livre para se deslocar com uma velocidade constante, ou seja, a velocidade nesse caso não tem variação devido ao fato do plano inclinado ser sem atrito. Então, as forças atuando nesse plano inclinado, a gente sabe que uma delas é a força peso. A força peso, como vocês já viram em força, é a força gravitacional, ou seja, é a atração que esse corpo sente pelo núcleo da Terra, né? Da onde é gerado essa força gravitacional. Então, essa força peso é a força gravitacional. Tudo bem? E, além disso, temos a força normal, que é representada por esse N, que é a força de contato do bloco com a superfície em que ele está apoiado, que no caso é a rampa. Tudo bem? Então, aqui no caso, a gente tem duas forças atuando sobre ele, que é a força peso e a força normal, que é a força de contato.
Só que tem um porém. Nesse caso aqui, a gente não pode considerar a força-peso do jeito que ela está aqui. Porque, repare que não há movimento desse objeto nesse sentido aqui, vertical. Justamente por causa da força normal. Ele está apoiado aqui, o que impede, né, desse bloco ser atraído pela força gravitacional. Porém, a gente pode observar essa força decomposta em outras componentes, que aí entra aquela questão de componentes, né? Dessas partes dessa força-peso. Então, uma maneira mais fácil da gente enxergar é a gente dispor aqui os eixos das coordenadas x e y, né? Que é o mais conhecido, que a gente usa direto. E a gente pode decompor essa força-peso nesse eixo aqui, em x, e nesse eixo aqui, em y, para a gente poder observar o comportamento do movimento desse objeto, tá? Lembrando que verticalmente não é possível dele se movimentar, tudo bem? Mas nos outros sentidos, talvez seja, né? Então, a gente decompôs esse P em componentes de x e y, tudo bem? Então, aplicando aqui a segunda lei de Newton, a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração, tá? Vamos analisar primeiro, deixa eu pegar aqui, casar a caneta. Vamos analisar primeiro no eixo Y, tá? Esse eixo aqui. A gente tem que a força resultante é a soma dessas duas forças, né? Da normal e da força-peso em Y. Porém, a gente pode reparar que o sentido da força-peso é oposto, né, da força normal, que é a força N. Então, nós temos que a força resultante em Y é a força normal menos a força-peso em Y, certo? Mas a gente percebe também que nessa direção não há um movimento desse bloco, porque ele só movimenta dessa maneira. Então, essas duas forças se anulam, o que quer dizer que N, que é a força normal, menos a força-peso em Y, é igual a zero. Se a gente observar essa equação, a gente pode determinar, então, que a força normal é igual à força-peso em Y. Se esse termo está negativo, ele pode passar para o outro lado positivo. Então, N igual a PY. Tudo bem? Essa é a primeira informação que a gente chega. Porém, a gente pode analisar também que essa força PY, ela tem mais algumas propriedades, né? Essa força PY é justamente essa força P multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Bem, se a gente analisar esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, certo? A gente pode considerar esse ângulo como um ângulo reto, tudo bem? Esse é um cateto, esse é outro cateto, e essa aqui é a hipotenusa. Esse é o ângulo θ. Então, é ângulo θ e o ângulo de 90 graus. Mas aqui, a gente também tem, né, um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui pode ser um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Esse cateto com o vetor PY forma um ângulo reto. Ou seja, eles são perpendiculares. Tudo bem? Então, a gente pode determinar o cosseno desse ângulo θ como o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é PY, hipotenusa P. Tudo bem? Que é o que dá justamente o cosseno de θ, né? Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tudo bem? Então, a gente pode usar esse artifício aqui. A gente sabe também, né, lá do conceito de força, que a força-peso ela é o produto da massa pela constante gravitacional. Constante gravitacional é uma aceleração. Então, P é igual a m vezes g, que é o mesmo conceito de força igual a massa vezes aceleração. Só que, nesse caso, a aceleração da gravidade a gente chama de g,
porque ela é uma constante. Muitos usam 10 metros por segundo quadrado, alguns usam 9,8 metros por segundo quadrado, mas nesse caso a gente vai usar 10 metros por segundo quadrado, até para facilitar as nossas contas, tudo bem? Então, voltando aqui, a gente tem que PY é P vezes cosseno θ, como eu já mostrei. E PMG vezes o cosseno θ, tudo bem? Se a gente voltar aqui, nesse lado da igualdade, a gente tem que N é igual a PY, que é P cosseno θ, que é igual a MG cosseno θ. Então, N é igual a MG cosseno θ. Então, essa é uma das primeiras informações que a gente tem a respeito da força de contato do bloco com a rampa. Analisando, lógico, né, o eixo Y. Agora, vamos analisar o eixo X, tudo bem? Também na segunda lei de Newton, a gente tem que a força resultante é massa vezes aceleração, tudo bem? Analisando o nosso eixo X aqui, a força resultante, que é a única força atuando, é a força-peso atuando em X. Esse único vetorzinho aqui, tudo bem? Ele é produto da decomposição desse vetor P, né, da força-peso, no eixo X, tudo bem? Então, a nossa força resultante é a nossa força-peso em X, que é o Px, que é igual, pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Então, P de x é igual a massa vezes aceleração. Mas a gente também pode analisar esse P de x como o produto de P, a força-peso, vezes o seno do ângulo θ. Se a gente imaginar que o ângulo θ esteja aqui, seja esse, e esse seja um triângulo retângulo, esse daqui que eu estou fazendo aqui, a gente sabe que aqui é um ângulo reto, né? Ou seja, o ângulo formado por P de x e P, ou melhor, por esse termozinho aqui e por esse, dá 90 graus. Então, esse é o ângulo que está de frente aqui com esse ângulo reto, tudo bem? E Px, ele é a gente pode considerar ele como o cateto oposto desse ângulo θ. Então, o P de x, aliás, perdão, o seno do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ele é cateto oposto Px sobre a hipotenusa P. A hipotenusa a gente está considerando, né, aqui, tudo bem? Então, P de x é igual a P vezes seno θ, tudo bem? Só que a gente já viu também que a força-peso é a massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o seno de θ, como a gente acabou de ver, tudo bem? Então, se a gente voltar aqui nessa equação, aqui está representada por essa estrelinha, a gente já sabe que P de x é mg seno θ, que é igual a esse lado da igualdade, massa vezes aceleração, também pela segunda lei de Newton. Mas a gente viu aqui, deixa eu só pegar a tinta vermelha, que desse lado da igualdade a gente tem m e desse lado também. Como aqui a gente tem multiplicações, a gente pode dividir ambos os lados por m. Então, pela lei do cancelamento, esses m's são cancelados. O que sobra para a gente, de um lado A e do outro lado g seno θ. Então, a gente tem essa outra informação sobre a aceleração. Que a aceleração desse bloco, né, considerando o plano inclinado sem atrito, é g vezes seno θ. Tudo bem? Então, essa é a análise do plano inclinado, nesse caso, sem atrito. Tudo bem? Bem, a gente pode observar no nosso cotidiano, inclusive quando a gente era criança, né? Muitos ainda adultos ainda brincam disso. O escorregador, ele é um brinquedo muito comum em parques, nas escolas também. Ele é um brinquedo, só que também ele é mais que um brinquedo, né? Ele é mais que um brinquedo. Ele é um plano inclinado. Se você observar aqui, ó, não aqui nessa imagem, mas nessa outra imagem aqui, a gente tem que isso aqui é uma rampa, né?
um plano inclinado. Eles têm as mesmas características, né, de um plano inclinado. Ele tem uma certa altura do solo, né? Aqui a gente pode considerar que ele tem um ângulo, né, em relação ao solo, a gente pode chamar esse ângulo de θ, talvez, né? E aqui uma rampinha. E, além disso, aqui no caso a pessoa pode ser considerada esse bloquinho, então ela pode deslizar livremente aqui nessa rampa, a uma certa velocidade, a uma certa aceleração. Tudo bem? Aqui a gente tem outro exemplo também, né? Muitas pessoas antigamente, né, quando eram crianças, brincavam de competição para ver quem chegava mais rápido, né, no solo, né, depois de deslizar toda essa rampa. Agora a gente observar desse lado esquerdo, nós temos o exemplo aqui de um garoto, né, deslizando um escorregador, ok? Então aqui pode ser considerado então como um plano inclinado, uma rampa. Aqui um certo ângulo, né, uma certa altura está aqui o topo desse escorregador do chão. E aqui as forças atuando sobre essa criança, né? A força peso, a força normal, aqui o vetor aceleração, até porque nesse caso ele se desloca, né, livremente, e as componentes dessa força peso. Aqui a gente está considerando no eixo X e aqui no eixo Y, tudo bem? Então o escorregador é uma aplicação de plano inclinado. Existem várias outras, porém essa também é, é um exemplo, né, do cotidiano bem simples para poder representar a aplicação do plano inclinado, certo? Bem, então vamos para um exemplo básico. Aqui a gente está usando, né, a mesma imagem do slide anterior, ok? Uma criança de massa 30 quilos desliza sobre um escorregador que forma um ângulo θ de 30 graus, ou seja, esse ângulo aqui, θ, é 30 graus. Ele forma um ângulo de 30 dessa rampa com o solo. O que pede o exercício? Ele pede para calcular a força de contato e ele quer saber qual a aceleração da criança no brinquedo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer as mesmas análises que a gente fez aqui nesse exemplo, tudo bem? Só que aqui nessa aplicação do cotidiano. Então, a gente vai analisar no eixo Y. O que a gente tem no eixo Y? A força resultante no eixo Y é a normal menos a força peso, até porque força peso em Y, desculpa, até porque as duas estão em sentidos opostos, né? A N apontando para cima e a P apontando para baixo. Então, da mesma forma, N menos PY. Aqui no caso, como a criança não se desloca aqui nessa direção, né? Então, tanto a força normal quanto a força peso analisada em Y, elas se anulam. Então, N menos PY igual a zero. Isso implica que a força normal ela vai ser igual à força peso na componente Y. Tudo bem? Mas a gente tem, então, já que N é igual a força peso em Y, força peso em Y é massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. O que a gente tem de informação no exercício? A gente já tem a massa, né, que é 30 quilos, certo? A gente tem a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, como se trata de uma aceleração. E a gente tem também o ângulo que esse escorregador forma com o solo, que é o ângulo θ, de 30 graus. Então, a gente só fazer a substituição, né, para a gente poder achar a força de contato, inicialmente. Força de contato é a força normal, que é 30 kg, M, igual a 30 kg, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e cosseno de θ, que é o cosseno de 30. Fazendo esse cálculo, a gente chega aqui, a força de contato é de aproximadamente 260 newtons. Então, a força de contato dessa criança, né, com a rampa é de 260 newtons. Além disso, ele pede a aceleração da criança no brinquedo. A gente pode sim calcular a aceleração dessa criança, a aceleração constante, porque nesse caso, vou repetir mais uma vez,
a gente está considerando sem atrito, tudo bem? Então, vamos analisar na componente X. A gente tem, então, que a força resultante aqui é a força peso atuando em X. Pela segunda lei de Newton, a força resultante em X é a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante, Px, é igual a m vezes a. Mas, Px, a gente já viu que é m vezes g vezes seno de θ, que é igual a m vezes a. Como a gente tem m dos dois lados, a gente pode aplicar a lei do cancelamento. Então, a gente tem já o a isolado, né? Que é igual a g vezes seno de θ. G é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de θ, seno de 30, que é meio. Então, 10 vezes meio é igual a 5 metros por segundo quadrado. Então, essa é a aceleração constante dessa criança deslizando por essa rampa aqui. Então, ela desliza uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. E a força de contato dela é de 260 newtons. Tudo bem? Esse é um exercício básico para aplicar o conceito de plano inclinado. Vamos considerar agora o plano inclinado, nesse caso, com atrito. Bem, primeiro vamos definir o que é o atrito. O atrito, se você procurar em algum dicionário, ele diz que é a fricção entre dois corpos, ou mais corpos também. Porém, na física, a gente considera uma força que resiste ao movimento relativo de um corpo, ou seja, é a força que resiste ao movimento, no caso da criança, se deslocando aqui, né, nesse escorregador, tudo bem? É a mesma coisa que dizer que é uma força com sentido contrário à força do movimento. Se a criança se desloca nesse sentido aqui, né? Então a força de atrito, ela se desloca ao sentido contrário, como a gente pode ver. A gente representa a força de atrito com esse vetorzinho verde aqui. Então esse aqui é a força de atrito. Seria dizer também que é aquela força que atrapalha, né, o movimento de um certo corpo. Tudo bem? Então, o que a gente tem a respeito da força de atrito? A força de atrito, ela pode ser considerada como o produto de uma constante μ, a gente vai chamar de μ. Outros professores chamam de outra letra, porém, tanto faz, a gente pode usar assim uma letra grega, no caso a μ, vezes a força normal, que é a força de contato. Mas a gente sabe que a força normal, ela é igual à força peso y, como a gente já viu em exemplos anteriores. Aqui, por exemplo. Então, a partir daqui a gente pode afirmar, então, que N é igual a PY. Então, μ vezes N é igual a μ vezes PY, que é a força peso na componente Y. Só que a gente viu também que PY é mg cosseno θ. Então, a força de atrito pode ser dada como essa constante μ, que é o coeficiente de atrito, que a gente pode falar também, vezes m, que é a massa da criança, aqui no exemplo, vezes a aceleração da gravidade, vezes o cosseno do ângulo formado no solo com o escorregador, o plano inclinado no caso. Bem, então esse aqui é a força de atrito. E a gente pode, no mesmo exercício, aplicar o conceito de força de atrito. Vamos usar o mesmo exemplo. Suponhando que essa criança de massa 30 quilos, ela desliza sobre um escorregador que forma um ângulo de 30 graus com o solo. Aí ele quer saber qual a aceleração da criança no brinquedo, cujo coeficiente de atrito, ou seja, nesse caso, a criança desliza, aqui tem uma força de atrito que atua em sentido contrário à força peso em x, cujo esse coeficiente de atrito é de 0,2. Então, o que a gente tem de informação? A gente tem a massa da criança, a gente tem o ângulo, né, o ângulo θ, e a gente tem o coeficiente de atrito. A gente vai usar ele nesse exemplo. Bom, em y, nada muda, né? A gente tem que a força
normal, igual ao exemplo anterior, é de aproximadamente 260 newtons, mas vamos analisar especialmente no eixo X, porque aqui, quando a gente vai calcular a força resultante, a gente não tem só a força-peso na componente X, a gente tem a força de atrito atuando em sentido contrário, com o sinal trocado, certo? Então, pela segunda lei de Newton, a força resultante em X é a massa vezes a aceleração. Então, P de X, que é essa força, menos a força de atrito, que é μ vezes N, é igual a M vezes A, que é a massa vezes a aceleração. Então, a gente já sabe que P de X é mg seno θ, menos μ vezes N, a gente sabe que N é M vezes G vezes o cosseno de θ, vezes μ, igual a M vezes A. Tudo bem? Aqui a gente pode aplicar a lei do cancelamento também para M, nesses três casos aqui. E, como a gente tem o G em comum nos termos, a gente pode deixar ele em evidência, certo? Então, a gente vai deixar o G em evidência. Então, a aceleração, que já está isolada, que a gente quer achar, né? A aceleração da criança, ela é G vezes o seno de θ, dessa parcela, menos o coeficiente de atrito μ vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Então, aqui a gente tem todas as informações que a gente precisa para poder encontrar a aceleração da criança, nesse caso com atrito, né? Uma força que atrapalha, né, o deslocamento da criança aqui nesse escorregador. Então, a gente tem a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo quadrado. Temos o seno do ângulo, que é de 30 graus, menos o coeficiente de atrito μ, 0,2, vezes o cosseno de 30 graus. Fazendo essas contas, a gente tem que a aceleração da criança, então, é aproximadamente de 3,3 metros por segundo ao quadrado, com a força de atrito atuando aqui, na força resultante em X. Tudo bem? Então, a gente viu, né, os conceitos de força, de plano inclinado com atrito e sem atrito, sendo esse último caso com o atrito, né, com o coeficiente de atrito. Bem, o plano inclinado também pode ser aplicado, né, no nosso cotidiano, no caso da acessibilidade. A acessibilidade, de acordo com várias regras, ela é um direito que ela é previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência e que possibilita ao indivíduo que tem a deficiência viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Além disso, é citado que a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a acessibilidade, ela serve para incluir aquela pessoa que tem essa certa deficiência motora. E de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, cujo objetivo principal é assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, todo indivíduo que possui alguma deficiência, ele tem o direito à igualdade de oportunidades. E é muito importante, então, que sejam revisados esses requisitos de segurança e acessibilidade. Em razão disso, de tudo isso, né, são cumpridas algumas fiscalizações, né, e também existe uma certa regra, de acordo com a NBR, para que seja garantida a segurança na construção dessas rampas, né, essas rampas que tenham mais segurança para aquelas pessoas que tenham dificuldade de se mobilizar, um déficit de mobilidade, né, ou mobilidade reduzida. Se você quiser mais informações, aqui eu deixo a fonte, tudo bem? Para que vocês possam ter acesso
ao artigo, na reportagem. Bem, além disso, para ser considerado uma rampa, a superfície de piso deve conter uma declividade igual ou superior a 5%, na maioria dos casos, né? Para que seja acessível, a NBR, no caso 90-50, define alguns parâmetros, né, e alguns limites máximos de inclinação e os desníveis que precisam ser vencidos e o número máximo de segmentos. Aqui a gente pode observar que é definida uma certa equação para que obtenha essa inclinação correta dessa rampa, tudo bem? O I é correspondente à inclinação. A inclinação ela é expressa na porcentagem dessa inclinação angular da rampa com o solo, tudo bem? H é representado como a altura do desnível, ou seja, a altura dessa rampa, e C, o comprimento da projeção horizontal, ou seja, o comprimento dessa rampa, tudo bem? Que ela é determinada de maneira horizontal. Essa equação é definida como o I, né, que é a inclinação, é igual à altura do desnível vezes 100, dividido pelo comprimento. Então, vocês podem reparar aí que tem uma certa regrinha para definir esses limites máximos de inclinação e os desníveis necessários para a construção dessas rampas, né? Tudo de acordo com uma legislação, a NBR 90-50. E o valor determinado para a inclinação vai representar a relação entre a altura e o comprimento, como a gente pode olhar nessa equação aqui, certo? Que são definidos também em forma de porcentagem. Aqui no lado direito, a gente tem esses valores que estão dispostos em uma tabela. Os desníveis máximos em cada segmento de rampa, a inclinação admissível em cada segmento de rampa e o número máximo de segmentos de rampa. Então aqui a gente tem para 1,5 m, para 1 metro e para 80 centímetros, né? A gente pode perceber que para 1,5 m e 1 metro a gente não tem limite, né, dos segmentos de rampa. Já no caso de um valor menor que 1 metro, a gente tem o número máximo de segmentos de rampa, que é 15. Tudo isso determinado pela legislação, certo? E a gente tem aqui no meio, né, o índice de inclinação em porcentagem, né, de 5%, aqui no caso para 1 metro, né, esse desnível entre 5% ou 6,25%, no caso para 1,5 m, né, esse desnível 5,20%, e para um desnível de 0,8 metros, 80 centímetros, o índice de inclinação pode ser maior que 6,25%, só que tem que ser menor ou igual a 8,33%. Tudo isso regrado. E aqui a gente tem dois exemplos, né, de rampas ou plano inclinado, né? A gente pode dizer então que plano inclinado é um caso, a rampa é um caso especial de um plano inclinado. Então a gente tem uma rampa para cadeirantes, né, poderem ter acesso à faixa de pedestres e à rua. E aqui a gente tem um outro exemplo de rampa, nesse caso aqui com os pisos táteis, né? No caso, os pisos táteis, eles são importantes para as pessoas que têm deficiência visual, né, poderem acompanhar aqui para poder facilitar o deslocamento delas. E a rampa também está aqui para facilitar o acesso delas, né, da rua até a calçada, né? Isso aqui pode funcionar também como coeficiente de atrito, né? Porque isso aqui também pode ser considerado como uma força de atrito, para evitar que tenha possíveis tombos ou possíveis quedas. Isso acontece muito com idosos, né? Por isso que, de certo tempo para cá, eles adotaram, né, que é obrigatório o uso de pisos táteis em espaços públicos, no caso aqui das calçadas. O que a gente pode tirar disso? Que física e acessibilidade, elas estão diretamente relacionadas, ou seja, elas têm tudo a ver. Na acessibilidade, a gente pode aplicar diversos temas da física. E um caso deles é do plano inclinado, como a gente viu. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Muito obrigado.